Você já orou em línguas hoje, meu irmão? Já? Minha irmã já orou em línguas hoje? Então vem aqui, chega mais. Esse é o nosso 14º vídeo da série Socorro Bem Presente na Hora da Angústia. Esse é o teu Deus, esse é o nosso Pai, nosso Salvador, nosso melhor amigo, nosso Deus. Aleluia! Já orou em línguas hoje? Bom, aqui no canal da Escola de Profetas Leões Nazireus, nós estamos fazendo uma série de vídeos. Todos os dias nós estamos lançando vídeos, postando vídeos, com o intuito de trazer socorro bem presente na hora da angústia. E deixa eu te falar, você já parou para pensar que a oração em línguas pode sim ter esse papel crucial na hora de um socorro, na hora de uma angústia, na hora que você precisa de um braço estendido do Senhor para te tirar do afundamento, do afogamento, como foi com Pedro, quando ele saiu do barco corajosamente, em fé, foi atender, correspondeu ao chamado do Senhor e se lançou para fora do barco, caminhou um pouco sobre as águas e glória a Deus. Vai criticar Pedro? Meu irmão, você vai criticar Pedro? Pedro andou sobre as águas, pode ter afundado, mas andou sobre as águas. Você conhece alguém que já andou sobre as águas? Além de Jesus e Pedro? Então, glória a Deus, né? Glória a Deus pela ousadia, pela fé de Pedro. Mas, às vezes, acontece também, né? A gente vai com ousadia, vai com fé, começa bem, mas de repente a gente começa a olhar para as dificuldades, a gente começa a olhar para aquelas ondas batendo para tudo quanto é lado, e a gente para de olhar para Cristo que nos chamou para sair do barco e começa a olhar para as ondas que estão batendo no barco, e de repente a fé se vai e a gente começa a afundar. E aí a gente grita, Senhor, nos socorra. Nos socorra, eu não tô te vendo, porque Pedro não estava vendo Jesus, provavelmente. Tava um tempo não muito bom, tava de madrugada, Pedro estava olhando para as ondas, estava aflito. Provavelmente, eu imagino, que ele não estava vendo Jesus naquele momento. Então ele imaginava que Jesus estava longe. Mas a Bíblia diz que Pedro gritou para que a voz dele chegasse, né, provavelmente, lá longe, onde está Jesus? Eu não estou vendo, estou afundando, a angústia. Quando a angústia vem, não é assim que acontece? A gente sente até que a gente está meio distante de Jesus, que ele não está perto, que a gente não está vendo ele. Como é que vai vir nosso Salvador? Eu não estou vendo o Salvador, eu não estou vendo o Salvador, e agora? O que eu faço? Né? Mas a Bíblia diz, Jesus estendendo a mão, o tirou das águas. Jesus estava perto, a distância de um braço. Jesus estendeu as mãos e tirou Pedro dali. Jesus estava pertinho, pertinho. Você está olhando para onde? Para as ondas, para Jesus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, lá do alto, porque o meu socorro vem do Senhor, socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso Deus. Oh, Shitanai Eramasheka Nama Telekandaramadaara Labasho Tekandaramayera Labasheka. Alegria e gratidão ao nosso Deus por esse socorro bem presente na hora da angústia. Quando é que a gente pediu socorro para o Senhor e não foi socorrido? Talvez você não tenha sido socorrido do jeito que você estava imaginando, do jeito que você tinha ali, sabe, projetado. A gente tem, né, imaginação, a gente tem nossos desejos, a gente tem os nossos planos, os nossos projetos, e às vezes a gente pensa que Jesus vai vir nos salvar de um jeito assim, assado, e às vezes ele não salva a gente daquele jeito que a gente estava imaginando. Mas aquiete-se, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, porque o que o Senhor está fazendo para te salvar é um resgate muito maior do que você está imaginando. Às vezes você está pedindo para o Senhor te resgatar naquele ponto específico e o Senhor está te resgatando de algo muito mais profundo. Então o resgate dele vem de formas diferentes, vem em movimentos diferentes e até em horas diferentes. Então paciência, meu irmão, paciência, minha irmã, porque o Senhor sabe bem o que está fazendo e Ele é sim socorro bem presente na hora da angústia. Mas tu já parou para pensar que a oração em línguas pode ser também uma ferramenta do Senhor nesse processo, quando a gente está em angústia, esse processo de buscar o Senhor? Já parou para pensar nisso? Para que serve a oração em línguas mesmo? Já parou para pensar nisso?
Não, não preciso pensar, Mari, eu já sei, porque tá lá em 1 Coríntios 14, tá bem explícito que a oração em línguas é para edificação, Mari, eu não tenho que pensar, é só eu ler lá e repetir. Tá, então vamos refletir sobre o que a gente está lendo e repetindo? Vamos refletir? O contexto aqui é que a igreja de Corinto estava empolgada, né? Tava aleluiada. Mas não só isso, provavelmente havia ali uma falta de equilíbrio, não de controle, uma falta de equilíbrio. São coisas bem diferentes e quem sabe um dia a gente vai conversar sobre a diferença disso aqui, tá bom? Aqui no canal. Entre a diferença de controle e equilíbrio, né? Então, aqui Paulo tá convidando a igreja de Corinto para trabalhar o equilíbrio. Por quê? Porque vamos pensar assim, faz de conta que é um culto de ensino. Um culto de ensino. Vai ter a parte do louvor, depois vai entrar a parte da palavra, né? O pastor ou a pessoa ali vai ministrar aquele ensinamento baseado nos versículos bíblicos. Eles vão orar, talvez cantar mais um louvorzinho, fazer ali algum momento dentro da doutrina, do sistema da denominação, e pronto, os irmãos vão para casa com conhecimento, né? Com mais um nível de conhecimento baseado na palavra. Ótimo, amém. Foi proveitoso? Com certeza. Né? Onde está o ensino da palavra é uma benção, é proveitoso, é alimento do céu para nossa vida. Glória a Deus por isso. Agora imagina que esse culto durou em média 2 horas. Agora vamos imaginar que essas mesmas 2 horas, tudo que aconteceu foi todos os irmãos, independentemente, todos os irmãos passaram orando em línguas. Vamos pensar. Cumpriu o propósito do culto de ensino da palavra ali, passando pelo racional? Olha, hoje nós vamos estudar versículo tal, do texto tal. Não, esse objetivo não foi cumprido. Se você passar 2 horas orando em línguas com seus irmãos, cada um ali orando na língua que o Espírito dá para cada um de nós. Mas também não dá para dizer que não serviu de nada. Porque a Bíblia diz que a oração em línguas, ela edifica a si mesmo, né? Você é edificado enquanto você está orando. Amém? Então tem uma função. A oração em línguas, ela tem uma função. Te edificar. Amém? Ela está te edificando. Então talvez passar 2 horas orando em línguas não vai cumprir o propósito de um culto de ensino, mas está cumprindo um propósito do céu na sua vida e na vida de cada irmão que passou ali 2 horas orando em línguas. Vocês estão sendo edificados. 2 horas orando em línguas, vocês estão sendo edificados. Não é da forma mestral, né, com um pensamento lógico, né, racional, do entendimento da palavra, mas é a oração em línguas que o Espírito Santo confere ao teu espírito e você libera e fala direto com teu Deus, com teu Pai, em mistério, mas está falando, teu Pai está entendendo tudo. O Senhor te entende quando você fala em línguas e ninguém te entende, o Senhor te entende. Então, muito cuidado com isso, né? Tipo, eu não oro em línguas porque ninguém entende nada mesmo, nem eu entendo, a minha mente fica improdutiva, pra que eu vou fazer isso? Você sabia que teu Deus não é mental, ele é espírito? E que ele tá entendendo absolutamente tudo que você tá falando? Não tá perdendo tempo, você tá falando em mistérios com o teu Pai que entende tudinho que você tá falando. Mas Maria, eu não entendo, que proveito tem? Tem tantas coisas que a gente não precisa entender, queridos. Se não fosse assim, o Espírito Santo não teria nos dado a oração em línguas. Então ela nos edifica. Ela tem um propósito. E a gente precisa investir nesse propósito. Porque vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios 14, verso 4. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Glória a Deus, aleluia. Essa parte a gente está falando aqui e é maravilhosa, certo? Como no exemplo, passar 2 horas orando em língua com seus irmãos, num grupo de oração, por exemplo, vocês vão sair dali edificados, muito edificados. Mas edificados diretamente no Espírito.
É diferente da edificação de um culto de ensino, mas ainda assim é edificação, é crescimento, é bênção, tem função, inclusive função no corpo. Vamos ler o próximo versículo, a próxima frase do mesmo versículo, verso 4, tá ainda? Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quem ora em língua edifica a si mesmo, quem profetiza edifica a igreja. É meio óbvio, né? Mas vamos lá. Se você está orando em línguas, você está crescendo dentro de si mesmo. Crescendo nas proporções que vão te ajudar a exercer melhor os dons que Deus já te deu. Deus pode estar te ajudando a passar de níveis para outros níveis, para você alcançar coisas que Deus ainda não te deu e quer te dar. Você, orando em línguas, você pode ficar mais habilitado no domínio próprio e em todos os dons que o Senhor tem para a tua vida. Vamos dizer assim, que a oração em línguas, ela é o regador cheio de água fresquinha, de boa qualidade, sendo derramada sobre as boas sementes do céu, que o céu já plantou em você. Deixa eu te falar uma coisa. Será que o bom semeador, o bom agricultor, deixaria sementes abandonadas? Eu recebi essas sementes aqui do meu Senhor, o Senhor pôs ali na terra, ali naquele punhadinho de terra, Ele plantou ali umas sementes, deixa elas lá, se crescer, crescer, se não crescer, a culpa é do Senhor que plantou. Será? Será que quando a gente recebe as nossas sementes, a gente não tem responsabilidade sobre o que a gente ganhou? A oração em línguas é o cultivo dessas sementes que o Senhor plantou em nós. O Senhor plantou em nós sementes, dons, habilidades, tantas coisas maravilhosas. E a oração em línguas, ela pode servir como um regador muito maravilhoso sobre essas boas sementes em nós. E isso é cultivar com responsabilidade os dons que o Todo-Poderoso nos deu, os dons que o Eterno nos emprestou, nos concedeu. Ou você quer ser irresponsável e não cuidar das boas sementes que o Senhor te entregou? O que você quer fazer com aquilo que o Pai te deu? Você quer honrar o Senhor? Então honre os presentes que Ele te entregou, os dons que Ele te deu. Talvez você fale assim, eu tenho uns dons aí que Deus me deu lá em 2014, eu falei uma profecia uma vez, eu experimentei um dom de visão, um dom de cura, mas foi aquele dia, foi maravilhoso, Mário, mas foi só aquele dia lá, depois não aconteceu mais. Talvez a tua semente desse dom tá morrendo de sede. Você precisa cultivar o que o Senhor te deu. E uma das ferramentas para cultivar, para honrar os presentes que o Todo-Poderoso te deu, é a oração em línguas. A oração em línguas vai regar essas sementes que já estão em você. Ai, Senhor. Glória a Deus, gente. A gente paga mico assim, né, no canal o tempo inteiro mesmo. Deus vem, a gente reage dessa forma. Tá bom. Então, o que edifica a igreja é importante? Sim, claro que é. Mas o que edifica a si mesmo, será que é importante? Qual será que é mais importante? Edificar a si mesmo ou edificar a igreja? Qual será que é mais importante? Edificar a si mesmo ou edificar a igreja? Mari, edificar a igreja, tipo assim, todo mundo vai ver, né? Mas não vamos levar para esse lado, não. Mari, edificar a igreja, eu vou servir a igreja para a igreja crescer, para a igreja amadurecer, para a noiva de Cristo ser aperfeiçoada. Eu acho que é mais importante. Será que o Senhor te chama para você ser bênção para a igreja, mas não ter um firme fundamento dentro de você?
Não, Mari, meu firme fundamento tá aqui. Eu estudo a palavra, eu entendo tudo. Nicodemos, quem não nascer do Espírito não me conhece, não tem a vida eterna, não tem a salvação. E Nicodemos, cheio de conhecimento, diz: mas como a gente vai fazer isso? Como vai voltar para o ventre da nossa mãe, nascer de novo, né? Nascer das águas e nascer de novo? E o Senhor diz: os nascidos do Espírito são como o vento. E Nicodemos, com todo o conhecimento que ele tinha da palavra, ele não conseguiu alcançar naquele momento o que Jesus estava ensinando, porque Jesus estava ensinando uma revelação no Espírito. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, mas a gente precisa do Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, para nos trazer as revelações que estão contidas aqui nas santas palavras, nas santas e benditas palavras do Senhor. Edificar a igreja é muito bom, mas se você não tiver edificado aqui dentro, fica difícil. Provavelmente você nem vai conseguir edificar a igreja por muito tempo, porque a obra do Senhor pode começar a pesar sobre ti e você ainda não tem os fundamentos em você, você não foi edificado interiormente o suficiente para sustentar a edificação da igreja. Então, o dom de profecia, ele é ótimo? Ele é necessário? Claro que é, né? Não tem o que discutir, mas edifique-se a si mesmo também. Por que tem que ser uma coisa ou outra? Ah, eu vou buscar só o dom de profecia, porque o dom de línguas, de orar em línguas, isso aí só vai edificar a mim mesma, e olha lá ainda, porque eu não entendo nada. Oh, meus irmãos, Jesus disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. É uma via de mão dupla. Você tem que se amar e entregar amor para o seu irmão. O dom de profecia é uma direção que você vai para o seu irmão, para fortalecer o seu irmão, para abençoar, para servir o irmão. Mas cadê a via de mão dupla que você vai receber, que você também vai ser edificado? O irmão, quando Deus levantar o irmão profetiza para mim, eu vou ser edificado. Nem sempre, não é dessa edificação que eu estou falando. Se fosse só isso que fosse o necessário, o Espírito Santo, ele não teria nos dado o dom de orar em línguas. Ele teria falado: então é o dom de profecia, gente, que eu vou dar. Por que o céu ia dar uma ferramenta para os seres humanos que não teria serventia? Deixa eu contar uma coisa. Eu vou contar uma coisa para vocês. Como o dom de orar em línguas, como ele é necessário, importante. Me perdoem, queridos, eu tô até no olhinho aqui de hortelã hoje, para ver se eu dou uma acordadinha, que já tá tarde, né? Depois de um dia bem maravilhoso, intenso. Então, que o Senhor me ajude, né? Para eu entregar essa palavra, que eu acho ela muito necessária, muito importante para nós. Eu me lembro de uma vez que eu estava entregando uma palavra para alguém. Eu fluo no dom de profecia, eu tenho ministério profético, esse é o meu chamado mais forte, é onde eu fluo mais, são nos dons da unção profética, e eu carrego comigo o peso do ministério profético. Então, lidar com o sobrenatural para mim é algo que vai acontecer. Todos os dias vai acontecer. Glória a Deus por isso. Eu amo estar, né, nessa presença do Senhor maravilhosa. Mas eu me lembro de uma vez que eu estava entregando uma palavra para uma pessoa
E eu tava dando um direcionamento, segundo o que o Senhor tava me dando, né? O Senhor tava me orientando ali, eu tava dando o direcionamento pra pessoa. Mas eu tava vendo, eu tava tendo uma visão enquanto eu tava ministrando pra ela, né? Olha, né? Orientação aqui, assim, assim, assim. Eu não lembro como é que era. Mas eu tava dando ali, né? Compartilhando com ela a palavra do que o Senhor tava me mostrando. Mas o Senhor me mostrava algo e eu falava assim, gente, eu preciso transformar essa imagem em palavras. E eu não fazia ideia de como fazer isso. Eu não estava conseguindo ainda captar ou discernir completamente que mensagem era aquela que eu estava vendo. Perdão, queridos. E aí, gente, o Espírito Santo acendeu um fogo no meu coração e falou assim, ora em línguas. E eu falei, mas calma aí, pai, eu tô entregando uma palavra aqui, eu tô concentrada em falar em português aqui com a minha irmã nesse momento. Ora em línguas. Eu falei, mas, né, ora em línguas. E eu falei, espera um pouquinho, irmã. E aí eu fechei o olho e orei lá. De repente eu, entendi. Eu entendi, eu consegui discernir perfeitamente o que é aquela imagem, qual era a mensagem em português daquela imagem que eu tava vendo. E eu falei, tá, vamos lá. E aí eu continuei ministrando. E quando eu falei aquilo, eu lembro que ela começou a chorar, ela ficou emocionada, porque foi muito certeiro, né? Porque eu falei aquilo que realmente foi muito pontual. Gente, passei a mão no olhinho de hortelã e agora passei no meu olho. Ui! Pensa num ardido. Aleluia! Ai, ai, glória a Deus. Perdão, queridos. Então, assim, como que a oração em línguas, ela não tem serventia? Queridos, até na função do seu ministério, talvez seu ministério não seja o profético, seja outro, mas a oração em línguas, ela sempre vai te abrir portas de acesso a entendimentos que só no mundo racional da sua mente maravilhosa, mas não, às vezes não vai conseguir acessar. Você vai precisar da porta de acesso do sobrenatural para conseguir um aprofundamento necessário, para conseguir a precisão necessária. Muitos irmãos falam, Mari, que precisão, cara, eu tô impressionado, você tá usando as palavras que Deus fala comigo, são as exatas palavras. Mari, hoje eu pensei nisso, exatamente, eu tava pensando nisso agora e você me chamou para conversar falando exatamente sobre isso. Mari, aconteceu isso agora e você vem falar sobre isso. Que é essa precisão, essa pontualidade, essa, sabe, que você é tão certeiro assim? Edificar a si mesmo é edificar os dons que Deus te deu. Então você quer servir bem? Você quer servir com excelência? Seja no dom de profecia, seja no ministério profético, seja no ministério apostólico, seja no ministério mestral, pastoral, profético, seja na intercessão, seja na ação social, né? Seja no mestral, onde quer que seja que o Senhor tem te chamado a servir. Você quer servir com excelência, com uma precisão assim que não tem como, é muito preciso. Você quer servir assim? Edifique-se. Edifique-se, ou seja, o que é edificar, né? É construir, né? Estamos edificando algo, estamos construindo algo, tijolinho após tijolinho, estamos transformando esse monte de material de construção numa edificação, numa construção. O Senhor entrega os dons, o Senhor entrega os materiais de construção. E aí a gente precisa edificar, construir com esses materiais de construção, né? Então, os nossos dons, eles estão aqui pra gente cultivá-los, edificá-los,
Então, edificar a si mesmo, o que você acha que é edificar a si mesmo? É uma perda de tempo edificar a si mesmo? Você não é importante? Você não é um servo do Senhor? Agora, se um guerreiro cuida tão bem da sua própria espada, o Senhor não cuidaria bem de você, que é uma ferramenta do céu aqui na terra? Ou será que essa ferramenta pode ser usada de qualquer jeito, afiada ou desafiada? Afiada ou sem corte? Tanto faz? Tanto faz? Para você estar afiado, você precisa estar edificado. A edificação, a nossa edificação, que vem através da oração em línguas, ela vai afiando a espada, ela vai preparando todos os instrumentos que o Senhor já nos deu, tudo que Ele já derramou sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Ele vai nos habilitando. Ele vai nos habilitando para que a gente vá sendo aperfeiçoado para sermos as ferramentas afiadas do céu. Aleluia. Obrigada, Jesus. Então, assim, ore em línguas. Ore em línguas. Ore em línguas. Sabe, eu vou contar de mim, tá bom? Eu orava em línguas literalmente só quando tava eu e o Senhor. Porque eu falava, gente, não tem por que eu ficar orando em língua, a outra pessoa ficar me ouvindo falar em línguas, não vai adiantar nada, né? Não vai servir, não tem muita serventia, né? Porque eu imaginava que só servia pro outro quando o outro entendia o que eu tava falando no português, né? Então, eu orava só no meu secreto. Só. Paulo não fala que tá proibido a oração em línguas entre os irmãos. Ele diz, entre a profecia, quando vocês estão juntos, quanto corpo, entre a profecia e o orar em línguas, bom, pelo menos a profecia todo mundo vai entender, porque é na língua que vocês conhecem, então vai edificar mais a igreja. Mas ele não tá falando não ore em línguas. Ele não tá falando esse dom é inútil. Ele não tá falando é vergonha para você ficar orando diante dos outros. Orando em línguas diante dos outros. Ele nunca disse isso. Então, ele só estava assim, tentando trazer um equilíbrio para aquela igreja. Porque ficar só orando em línguas e não falar em português, vai ter horas que você precisa falar em português. Porque por mais que você esteja sendo edificado enquanto você ora em línguas, e por mais que você esteja se movendo violentamente no sobrenatural através da oração em línguas, ainda assim, muitas pessoas não vão estar entendendo nada e vão estar esperando o momento que você vai falar em português para ver se elas entendem o que está acontecendo. Então, o equilíbrio é muito legal. O equilíbrio é muito de Deus. O equilíbrio é muito de Deus. Muito de Deus. Então, não ore em línguas o tempo todo. Mas em momento nenhum é orientado a não orar em línguas. Aliás, ele diz assim, verso 5. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas. Eu gostaria que todos vocês orassem em línguas. Mas que também, mas muito mais que profetizassem, para que vocês possam aperfeiçoar um ao outro, porque quando profetiza, a gente está edificando o outro. Mas você também precisa ser edificado. Por isso que esse dom está aí. Para nos edificar. Como eu estava dizendo, eu no começo, eu então guardava minhas orações em línguas, meu momento de orar em línguas, só orando quietinha. Se eu estava no meio da igreja, no meio do culto, sei lá, eu orava quietinha, só pra mim, em línguas. Quando eu não conseguia muito segurar, né? Porque o Espírito Santo, daí eu não conseguia segurar, então eu orava, mas eu orava quietinha, baixinho, só no meu cantinho. Ok. E em casa, orava à vontade, em línguas, conforme o Espírito Santo ia me conduzindo. Amém, glória a Deus, aleluia, já é maravilhoso. Mas eu comecei a perceber que às vezes eu estava entregando uma palavra, eu estava trazendo mesmo, manifestando o dom da profecia, né, trazendo ali uma profecia. E o Espírito Santo, ele tomava minha língua
e começava a entortar minha língua toda para eu falar palavras que eu não estava entendendo. E eu lutava contra isso. Eu falava, não quero, Espírito Santo, não tem porquê, deixa eu entregar a palavra do jeito que ela tá vindo, porque eu já tinha entendido qual era a palavra, eu tava acessando tudo, eu tava entendendo toda aquela riqueza, eu tava entendendo o coração do nosso Deus, eu tava recebendo ali a revelação do coração dele, então eu sabia o que eu precisava entregar em português, mas o Espírito Santo, assim, sabe, muito forte, vou falar violentamente, ele pegava minha língua e começava a mexer minha língua de outro jeito, e eu falava, pai, eu não quero falar em línguas agora, né? E ele começou a falar comigo, ele começou a falar assim, por que você acha que eu tô querendo que você fale em línguas se você não precisasse falar em línguas agora? Sou eu que te controlo. Assim como sou eu que conduzo você no dom de profecia, para profetizar para alguém, sou eu que tô te chamando para orar em línguas agora, no meio da profecia. E eu falava, pai, mas por quê, né? E ele falou, você pode me obedecer? Você pode se render a isso? E eu tomei uma decisão. Eu falei, Senhor, eu não me lembro quando foi isso, faz um bom tempo, mas eu decidi, falei, pai, eu não vou oferecer resistência para o Senhor. A tua palavra diz que a gente não deve entristecer o Espírito Santo, e eu não quero entristecer o Espírito Santo, muito pelo contrário. Se Ele quer naquele momento que eu fale em mistérios, que eu fale em línguas, eu vou falar. E muitas pessoas falam, né, que quando elas oram em línguas durante a entrega da profecia, elas se conectam com o que é que está vindo, né, com a palavra que está vindo. Às vezes a palavra, a profecia vem em línguas e daí a pessoa tem a revelação para traduzir, né, para interpretar. Aleluia, Senhor. E o que eu comecei a perceber, ó, o Espírito Santo acabou de me lembrar, enquanto eu estava orando aqui, ele me lembrou de algo, tá? Então, aleluia, Senhor, obrigada. Sim, nós sabemos que o Senhor sabe o que faz. E quando o Senhor nos induz, coloca esse fogo na nossa língua pra gente falar em línguas diferentes, meu Deus, é o Espírito Santo, não entristeça ele. Porque ele quer, através da oração em línguas, você tá regando, lembra? E o que achou-te que tô regando, eu tô regando, eu tô regando, diz o Senhor. Vocês abrem a boca, começam a orar em línguas no movimento do céu. E eu começo a fazer chover, eu faço cair chuva do céu sobre os seus dons. Então eles começam a ficar mais ativos, eles começam a dar frutos. Então, glória a Deus. Quem não quer ser responsável pelas sementes que o Pai deu? Você vai fazer o que com as sementes? Meu Deus, né? A gente tem que ter zelo. A gente tem que ter zelo. A gente tem que ter zelo. O Senhor vai nos entregando sementes e a gente vai entregando frutos para Ele. Entendeu? Como é que a gente entrega frutos para Ele? A gente rega com a oração em línguas, a gente treina esses dons, a gente começa a servir os nossos irmãos com esses dons, na humildade, mas a gente começa a se movimentar nesses dons, a gente começa a fluir nesses dons, corresponder nesses dons. E aí, os frutos vão vindo. E aí você tem frutos nas mãos para entregar para o teu Pai. Necessário vos é nascer de novo. Mas não é nascer da barriga da tua mãe, Nicodemos. É nascer da água e do Espírito. Você sabe do que eu tô falando? Você tem experiências nisso? Então regue as tuas sementes. Eu tenho, claro que eu tenho, Maria. Você não sabe o tanto de experiências que eu tenho. Experiências espirituais que eu tenho. Aleluia, queridos. Então rega tuas sementes, rega. Porque essas experiências que você teve no passado, ou pontualmente, um dia por mês, um dia por semana, vai começar a se transformar em algo muito maior,
muito mais frequente, muito mais consistente. Você estará edificando. O reino do céu estará sendo edificado em você. Aleluia. Então, a gente precisa orar em línguas. Porque orar em línguas é edificar a si mesmo. Vou esperar o carro passar. Glória a Deus. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Qual dos dois é mais importante? Os dois. Os dois. Você precisa profetizar? Vai ser incrível, porque a tua comunidade que vive com você vai se beneficiar, vai ser edificada através da sua vida, através do seu dom. Mas você sabia que às vezes o dom de profecia, ele vem conectado com o dom de línguas? Porque muitas vezes o que vai acontecer é que você vai orar em línguas, você vai falar em línguas e você vai recebendo você vai recebendo a tradução, a interpretação dessas línguas em português. Você ora em línguas estranhas e interpreta e entende, recebe revelação do que você está falando em português e aí você traduz. Mas tem momentos também que você vai orar em línguas em pura obediência ao Espírito Santo, porque ele está se movendo tão forte em você que você também precisa liberar essas línguas para que ele continue fluindo em você. E muitas vezes, dependendo do dom que você tem, do chamado que você tem, do ministério que você tem, pode ser que o Senhor use a sua oração em línguas para mudar ambientes, para falar diretamente com o espírito de outra pessoa. Já aconteceu, né, comigo. Eu falei assim, Senhor, eu não quero orar em línguas, né, agora. Isso lá, né, antes de eu tomar a minha decisão, né. Eu falei, Senhor, tá vindo aquela coisa, minha língua já tá querendo ter vida própria. Mas eu não quero, eu tô falando em português aqui, eu tô ministrando bem, eu tô fluindo bem, a pessoa tá entendendo, deixa eu continuar em português. E a língua sendo tomada e eu já segurando, né, tentando fazer força para falar em português. Cada situação que a gente vive às vezes, né, glória a Deus. Aleluia, porque é tão bom se render ao Senhor, é tão maravilhoso ter essas experiências. E aí, quando eu parava de brigar e me rendia e orava, quando eu começava a orar em línguas, a outra pessoa que tava até assim, tipo, amém, glória a Deus, Mari, aleluia, uau, sim, recebo, tomo posse, uau, Mari, é isso mesmo, Deus tem testificado, é isso aí mesmo no meu coração, sim, você já é a terceira pessoa que fala sobre isso, glória a Deus, aleluia. A hora que eu começo a orar em línguas, algumas vezes, algumas pessoas começam a chorar. Ali o Espírito Santo tocou no alvo central. Ali já não é mais um português, mas ali é a hora que eu tô sendo mais precisa. Eu nem sei o que eu tô falando. A outra pessoa também não. Mas o Espírito dela identificou, opa, tem vida aqui. É o Espírito Santo falando com a outra pessoa através das línguas estranhas que ele coloca na minha boca. E aí o Espírito da outra pessoa começa a receber algo. Então, a oração em línguas, dependendo do ministério que você tem, do dom que você tem, do chamado que você tem, a oração em línguas, ela pode também comunicar ou impartir mensagens e unção e transformações de ambiente, e seja lá o que o seu dom e o seu chamado tem. Muitas vezes o dom de línguas, de orar em línguas, ele vai florescer esses dons que você tem. Entende? Deixa o Senhor te usar do jeito que Ele quer. Deixa Ele te batizar com essas línguas novas. Deixa Ele... Ora em línguas. Ora em línguas. Não, mas eu não tô sentindo nada, Mari. Pra que eu vou orar em línguas agora? Eu tô de boa aqui. Não tô sentindo, nem tô sentindo a presença de Jesus. Por que eu vou começar a orar em línguas aqui? Nada a ver, nada a ver, nada a ver. É um bom momento pra você orar em línguas. Porque orar em línguas, você não precisa estar sentindo nada, você não precisa estar pensando nada, você pode simplesmente liberar as línguas. Tem muitos
homens de Deus que falam que eles destravaram grandiosos ministérios, inclusive ministérios mundiais, através do orar em línguas frequentemente. Destravaram dons, por quê? Porque, como eu estou trazendo esse exemplo aqui que o Espírito Santo me deu, né, para trazer para nós hoje, o orar em línguas é o regador do céu, regando com uma água muito maravilhosa, uma água bem fertilizada, inclusive, regando as nossas sementes, os nossos dons. Então, nossos dons começam a ficar mais robustos, mais edificados dentro de nós. E aí a gente consegue executar e fluir nos nossos dons, nos nossos ministérios com mais excelência. O Senhor te plantou sementes dentro de você, ó. Pôs sementes aí dentro. Glória a Deus. Recebi sementes do céu, recebi dons do céu. Aleluia. E aí, semente é semente, semente não é árvore. Semente não é uma árvore pronta. Semente não é árvore. Para virar árvore, você tem que cultivar, você tem que regar. E tem alguns jeitos de regar. Um deles, muito necessário e importante, é orar em línguas. Eu dei 2 exemplos aqui meus de fatos reais, em que a oração em língua é que destravou um nível mais profundo do que eu estava entregando, do que eu estava fluindo naquele momento com aquela pessoa. Olha, eu não sei você, quer dizer, eu creio sim que você é como eu, igualzinho a mim. Você quer servir com um zelo, você quer servir com excelência. E como você vai servir um evangelho que é poder? Porque a Bíblia diz que o evangelho é poder. Como você vai servir o evangelho de poder sem o poder? Eu creio que é um novo tempo na igreja brasileira. Eu creio mesmo. Eu creio que o Senhor pode usar, inclusive, esse despertamento da oração em línguas para elevar o nível da igreja brasileira. Em que sentido, Mari? A gente vai ter mais membros? A gente vai ter mais equipamentos de som? Não, esse tempo já passou. A gente literalmente vai elevar o nível do sobrenatural nas nossas vidas em primeiro lugar, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Mas eu nunca vi uma pessoa que está edificada não ser bênção para edificar a igreja. Nunca vi. Porque a gente transborda daquilo que a gente está cheio. Se você está sendo edificado, pode ter certeza que os seus frutos vão estar edificando outras pessoas. Enquanto você está regando as suas sementes, aleluia. Enquanto você está cultivando, regando as suas sementes, os seus dons estão crescendo, estão se aperfeiçoando, estão virando árvore, vão começar a dar fruto. E aí você vai ter o que dar de comer para os seus irmãos, daquilo que foi edificado em você enquanto você orava em línguas. Ore em línguas no secreto, mas se de vez em quando o Espírito Santo começar a tomar a tua língua para você orar em línguas em algum momento que você imagina na sua mente que é inoportuno, queridos, quem é teu Deus? A tua mente ou o Senhor? Quem é o teu Deus? Se é o Senhor, então obedece. Se Ele te mandar orar em línguas no momento que na sua mente parece inoportuno, obedeça quem é o teu Deus. Quem é teu Deus? A tua mente ou o teu Senhor? O Espírito Santo. Quem é o teu Deus? Esse você obedecerá. Obedeça o teu Deus. E aí é uma questão de comprometimento, né? Eu vou me comprometer com o que faz sentido para mim, eu vou me comprometer com a lógica da minha mente, porque eu já fui assim, queridos, eu já fui assim. Eu tenho um mestral muito, muito forte, né?
Não é o meu ministério mais forte, mas eu tenho um mestral muito forte. Eu já fui ungido, já recebi oficialmente 2 unções para mestral. Junto, sabe? Inclusive junto com o profético que eu recebi também o mestral. Mas eu já fluía no mestral. O mestral sempre foi um ministério muito forte, coparticipante com o profético. O profético tá de 10-0 no mestral, mas eu tenho o mestral também. Então, a minha mente, ela precisou se converter, gente. E ela não se converteu pelos argumentos lógicos da palavra. Embora haja argumentos lógicos suficientes para nos convencer aqui através da Bíblia. Mas a minha mente se converteu no dia que eu escolhi me render ao Espírito Santo. E falar, a minha mente não é o meu Deus. Quem é o teu Deus? Quem você obedece. Quem você obedece é o teu Deus. Se você obedece a tua mente, como você pode dizer que o teu Deus é o Senhor? Se quem você, na hora do vamos ver, quem você está obedecendo é a sua mente e não o teu Senhor, e não o Espírito Santo. Essa palavra é difícil de falar, ela é triste, né, a gente pensar nisso, mas foi o que o Senhor conversou comigo há anos atrás. Quando eu ficava brigando na minha mente, tipo, não faz sentido, Senhor. Pra que eu vou orar em línguas agora? Eu tô entregando a palavra perfeitamente em português. A palavra já tá inteira, eu já tive a revelação inteira. Eu recebi o bloco inteiro da revelação aqui. Eu sei como falar em português isso. Eu não tenho necessidade de ficar orando em línguas agora. Mas aquela coisa travando a minha língua e eu tendo que fazer força para não orar em línguas. Porque não fazia sentido na minha mente orar em línguas. Até que o Senhor me disse, sou eu que estou te pedindo. É o Espírito Santo que está te pedindo para você orar em línguas. Você vai obedecer a quem? A tua mente? Limitada? Ou o teu Senhor, o Espírito Santo? Quem você vai obedecer? Quem você obedecer é quem você considera teu Deus. Aqui não tem o que discutir. Aqui você só pode se render e falar amém. Então faz. Não tá fazendo sentido pra mim. Eu não vejo necessidade de fazer uma oração em línguas no meio da palavra em português que eu tô entregando tão bem aqui. Mas se o Senhor quer, eu me rendo. Eu entro em concordância de que eu não sei todas as coisas, de que o meu conhecimento não é suficiente, de que a minha lógica não é suficiente. Eu me rendo. E aí, gente, eu vi um salto gigantesco na qualidade, na potência, no impacto profético que eu comecei a fluir. Porque aí a coisa começou a criar uma potência mesmo. Por quê? Porque eu reguei as sementes do profético em mim. Enquanto eu orava, as coisas começaram a acontecer de outras formas. E como eu disse, estava entregando muito bem, por sinal, a palavra em português, a irmã estava ali falando amém, glória a Deus, Mari, recebo, glória a Deus, isso aí é testificação, Deus já falou disso aí comigo, amém, glória a Deus, tô pegando tudo aqui, amém. E o Espírito Santo, ora em línguas, ora em línguas, e aí, tá bom, vamos obedecer o Espírito Santo, não vou oferecer resistência, porque a minha mente não tá entendendo, eu não preciso entender, eu vou me render. Eu não sirvo pela minha força, eu sirvo pela vontade do Senhor. Então faz, Deus. Quer que eu fale em línguas, eu vou falar. E aí você libera, começa a falar em línguas. E aí aquela irmã que estava ainda toda, né, sabe, na compostura ali, recebendo a palavra ok, assim, se desmontou em pedaços e começa a chorar e tremer. E aí começa a orar em línguas também, ou seja, ela começa a ser ativada. E aí o profético vai muito mais forte. Então, é isso que eu digo, né? Das minhas experiências, do que eu tenho vivido, teria mais coisas, com certeza, pra gente comentar, mas eu acho que dando esses exemplos e trazendo esse entendimento, eu espero ter servido a você, para você entender que às vezes o seu socorro bem presente vai ser desbloqueado através da oração em línguas.
Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. E às vezes a angústia que você tá é porque você precisa ser edificada. Então cuida de você. Sabe, a gente precisa cuidar do cabelo, precisa cuidar da pele, precisa cuidar do corpo, da saúde, das atividades físicas, a gente precisa cuidar da unha, a gente precisa cuidar de tantas coisas, né? Nós mulheres, mas os homens também precisam se cuidar de tantas e tantas de tantas formas. Atividade física, alimentação, sono, mente, emoção, tudo precisa ser cuidado. Mas o espírito também. Então, ore em línguas para se edificar, tá? Porque uma pessoa que está bem edificada, ela edifica outras pessoas. Uma pessoa que está sendo muito bem edificada, ela edifica outras pessoas. Pensa nisso, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor destrave a tua língua, que o Senhor, além de destravar a tua língua e te dar línguas novas, que o Senhor comece a ativar ainda mais, a movimentar. Desculpa, gente, me perdoa. A movimentar dentro de você essa potência do céu, que é a oração em línguas. Tá? Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. E com vontade ou sem vontade, ore em línguas. Comece a orar. Ora 2 minutos, 5 minutos por dia. Começa assim. Depois você vai pondo mais tempo para orar em língua todo dia. Todo dia. Ore em língua todo dia. Todo dia. Com vontade ou sem vontade. Comece a orar em línguas. Porque você não rega uma semente só quando você está com vontade. Você rega a semente todo dia, porque ela precisa. Então, comece a regar as sementes do céu aí, tá? E o Senhor vai começar a te honrar cada vez mais, cada vez mais. Deixa o Senhor trazer essas experiências para você. Você vai começar a ter mais experiências mais frequentes. Por quê? Porque você vai estar se edificando. Conhecer e permanecer conhecendo, né? O nosso Senhor. Então, a gente precisa orar em línguas, porque orar em línguas é também uma forma de ir conhecendo nosso Senhor, as revelações que Ele tem, os dons que Ele nos deu. Sejamos responsáveis com os dons que Ele nos deu, tá bom? Em nome de Jesus, né? Espírito Santo, eis-me aqui. Eu quero te agradecer por esse vídeo, quero te agradecer porque eu creio que o Senhor já foi como um sopro, como um vento, começando a ativar a oração em línguas, nas línguas dos meus irmãos, línguas ativas, línguas formigantes, línguas que começam a corresponder. E em nome de Jesus, vocês possam crescer em tudo que o Senhor tem para vocês, em tudo que o Senhor tem para vocês, porque o Senhor é bom e Ele tem muito mais. O nosso Deus é eterno, Ele é infinito, e no infinito do nosso Deus, a gente sempre vai ter o que avançar, o que crescer, o que mergulhar, o que se aperfeiçoar, o que se edificar. Oremos em línguas em nome de Jesus e se renda, não à sua lógica mental, mas ao que o Espírito Santo está te conduzindo. Não entristeça o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, seu amigo. Se renda, Ele sabe o que Ele está fazendo. Se Ele te levar para oração em língua no meio do momento ali, se rende, se rende, se rende. Vai valer a pena para você e para a igreja que você está servindo. Aquilo que eu disse, não vai ficar 2 horas orando em língua, que talvez não seja esse o objetivo do encontro de vocês. Mas às vezes né? Vai que vocês estão se reunindo para orar em línguas juntos aí também. Aí orem em línguas à vontade. Mas se é um culto com outro intuito, tenha equilíbrio. Quando o Espírito Santo tiver com aquela coisa muito forte, aquele ímpeto muito forte, corresponda. Logo depois vai se acalmar e você volta para o português de novo e volta a edificar a igreja de novo e glória a Deus. E aí nenhum problema. A edificação no equilíbrio, ela é muito saudável. Se edifique para poder ser um instrumento de edificação para o povo de Deus também. Em nome de Jesus. Pai, edifica o teu povo, constrói os dons de língua ainda mais poderosamente nos meus irmãos e minhas irmãs, os teus filhos, o teu povo, os teus servos, Senhor. Os teus servos precisam
dessa chuva sobre suas sementes. Então, edifica o teu povo, Senhor, edifica o teu povo em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós oramos, pedimos, cremos, declaramos essa vitória já nos dons, Senhor, de oração em línguas, em nome de Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor não desperdiça dons, o Senhor não coloca uma habilidade sobrenatural sobre as nossas vidas que não tivesse importância e valor. Então, que a gente possa corresponder com zelo a tudo que o Senhor tem nos entregado, em nome de Jesus, regando nossas sementes através da oração em línguas. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus te abençoe, Deus nos abençoe e até a próxima. Muito obrigada e até amanhã no nosso vídeo 15. Deus te abençoe, esteja preparado, porque o Senhor já está preparando coisas grandes para o nosso vídeo de amanhã, tá bom? Amém? Glória a Deus.